Como a gente viu na última aula, né, são 2 aulas em tempo Kant, e aí a gente vai para o existencialismo. Eu já vou tentar, forçando um pouquinho ou não, mas não sou o único, começar a tirar o existencialismo de dentro do Kant. Mas, de qualquer modo, então, retomando rapidamente o que a gente viu na última aula, né, a gente estava vendo antes da prova, né, na parte anterior do curso, a contraposição entre o racionalismo e o empirismo, né, Descartes e os empiristas britânicos. Então, de um lado, Descartes acreditando que o conhecimento ele se baseava na razão e a partir da razão era possível conhecer o mundo material, né, então as ideias mentais, elas serviam de base, de suporte para o conhecimento da realidade, a começar pela ideia de Deus, lembra? E não só as ideias matemáticas, né, para entender o espaço, enfim, uma série de elementos aí que permitiam ao Descartes e a outros autores racionalistas, como Spinoza e Leibniz, explicar o conhecimento científico a partir da razão. E os empiristas, de outro lado, diziam que isso estava errado, né, que, na verdade, nós nascemos com a mente em branco, né, não temos nada dentro da mente, e tudo o que vem para dentro da nossa mente, do eu, da subjetividade, vem da experiência dos sentidos, né? Então havia aí uma contraposição entre, de um lado, então, né, o conhecimento fundado na razão e de outro fundado nos sentidos, né, uma contraposição entre esses dois campos. Sendo que o empirismo vinha caminhando progressivamente na direção de um ceticismo, na medida em que ele não conseguia responder às questões dos racionalistas, aquelas questões do Descartes, por exemplo. Bom, mas como é que eu posso ter certeza absoluta, última, etc., de que isso que nós vemos é realmente a verdade última das coisas? À medida que foi passando o tempo, né, os empiristas foram, bom, não sei, mas é assim que funciona o mundo que a gente vive, se tem alguma coisa para lá e tal, né? Eles foram fazendo um pouco caso dessas questões. E por outro lado, né, eles também podiam colocar o racionalista contra a parede e falar, bom, mas né, onde é que está, de fato, o fundamento desse erro? Essa prova de Deus aí me convenceu e tal. Quer dizer, então ficava essa disputa, né, dos dois lados, em permanente confronto e um impasse, digamos assim, da filosofia no que diz respeito a como fundamentar o próprio conhecimento científico, que era um velho problema da filosofia. A gente viu isso lá nos gregos, né? A filosofia preocupada em dizer, bom, como que é possível a gente conhecer a realidade, né? O que acontece com o ser humano que ele é capaz de produzir conhecimento e explicar as coisas, né? Então, essa velha questão continuava aí e a ciência, né, moderna, ela estava avançando em descobertas, né, com Copérnico, Galileu, Newton, Kepler, né? Então, leis da natureza eram descobertas e, a partir dela, fenômenos astronômicos calculados, né, com uma precisão nunca antes vista, né? Passou-se a ter a convicção de, pelo menos, né, enfim, a partir das comprovações de Galileu em relação às hipóteses de Copérnico, né, passou-se a ter a convicção de que a Terra girava em torno do Sol, de que a Terra era redonda, que até hoje quem não acredita nisso, né, mas enfim. Na época, né, a ciência estava avançando e mostrando um monte de coisas que se chocavam com conhecimentos antigos e todo mundo estava tentando explicar, bom, como é que é possível essa ciência, né? O que fundamenta ela? E o Kant, ele está preocupado com a mesma questão, né, o que fundamenta essa ciência, e ao mesmo tempo está preocupado com essa crítica cética, né, com essa consequência cética da posição empirista, não só no âmbito do conhecimento, mas também no âmbito da moral. Lembra que eu mencionei a questão do certo e do errado, etc. Isso preocupa o Kant, porque o Kant, como eu mencionei para vocês na última aula, ele foi formado na tradição racionalista, né, então ele recebeu, né, na época não era como hoje, né, que quem faz filosofia tem várias disciplinas diferentes, estuda vários autores, então vê que existem várias visões diferentes. Não, ele recebeu um certo sistema de pensamento, né, que vinha do Leibniz, que era o racionalista alemão, via Wolff, que era um discípulo do Leibniz, um sistematizador da filosofia dele. O Kant recebeu isso como, digamos assim, a verdade, né? Só que quando ele leu o Hume, eu mencionei, né, o que aconteceu? Ele foi... esqueci o que ele falou.
acordado do sonho dogmático. Do sonho dogmático. Né? Ou seja, tudo aquilo em que ele acreditava, né, que ele tinha recebido dessa tradição, ele realmente, de repente, percebeu, não, de fato, né? Como é que a gente pode conhecer aquelas coisas, né, tipo Deus, alma, etc., se o que sustenta o nosso conhecimento, a ciência, inclusive, a ciência da época, né, a ciência física de Newton, vem daqui. Então ele deu razão, em grande medida, ao empirismo. A crítica da razão pura, a introdução, começa com a frase todo conhecimento vem da experiência, que é uma frase assustadora para um suposto racionalista, né, que passou 11 anos sem escrever e lança um livro enorme, né, que seria um dos maiores livros da história da filosofia. Começa o livro dizendo todo conhecimento vem da experiência. Quer dizer, ele parece dar razão ao empirismo, né, e de fato ele sofreu aqui uma influência e está dizendo o seguinte: conhecimento para valer tem que ter isso aqui. Só que o modo como ele vai explicar é diferente do modo como explicam os empiristas, né? Com isso a gente passa para o próximo slide, né? Isso a gente viu na última aula, né? Então, como é que ele concebe o conhecimento científico? Então, para ele, nós temos conceitos puros, ou seja, como que ferramentas abstratas, formais, segundo as quais o nosso pensamento opera, né? Eu dei o exemplo da unidade, né? Que permite que nós contemos as coisas, né? Então a gente conta 1, 2, 3, 4. Os animais, por exemplo, não conseguem fazer isso, aparentemente, né? Então isso seria o quê? Uma propriedade do nosso intelecto. Um exemplo, né? Então tem outros. A partir desses conceitos que são vazios, são abstratos, né? Vejam, eu não estou dizendo unidade do quê? A gente vai pegar isso aqui e vai aplicar. Por exemplo, 1, 2, 3 cadeiras, né? 1, 2, 3, 4 seres humanos, né? A gente vai... O conteúdo vem daqui. O conteúdo vem sempre da experiência. O que a gente chama de intuição sensível, tudo aquilo que a gente recebe através dos sentidos, né? Então, as nossas apreensões sensíveis, aquilo que vem através, né, do tato, do olhar, da audição, tá? Os sentidos. Só que nós temos essas ferramentas, digamos assim, que nos permitem pegar esse material que a gente recebe e transformá-lo, por assim dizer, em conhecimento científico. Claro, num primeiro nível, isso se dá de maneira muito mais elementar, quando a gente começa a falar e usar essas categorias, né, para dizer, olha, tem 3 pessoas ali, né? A gente usa isso no dia a dia sem nenhuma pretensão de conhecimento científico. Então isso já está operando num nível muito mais elementar. Mas é isso que vai servir de base para o conhecimento científico, tá? Então, vejam, né, o Kant está como que superando, né, ou se colocando numa posição que tem algo de intermediário, né, entre as duas anteriores. Ele está dizendo, o conhecimento ele não vem nem da razão, nem dos sentidos, ele resulta de uma combinação de ambos. É dessa conjunção de subjetividade humana com aquilo que recebemos na sensibilidade, quer dizer, de mente com intuição sensível, que se produz conhecimento. É dessa conjunção que se produz conhecimento. Tá? Por isso que outros animais, por exemplo, não produzem teorias científicas, né? Ainda que tenham algum grau de compreensão da realidade. Ok? Né? Mas não produzem teoria, né? Como Newton produziu a ciência física da época. Então, a nossa capacidade de produzir conhecimento estaria relacionada a essa capacidade, né, a essa conjunção que se dá na nossa relação com os objetos que a gente vê na sensibilidade. Agora, esses objetos, nós podemos assegurar contra aqueles argumentos duros lá do Descartes, que supõe o gênio maligno e coisas do tipo, nós podemos assegurar com toda a certeza do mundo, com certeza absoluta, etc., que eles são as coisas em si mesmos, que não existe nada além deles? Não, não podemos. Né? Então, nesse ponto, ele está de acordo com os empiristas, dizer, olha, de fato, não sabemos como as coisas são em si mesmas, como o mundo é em si mesmo, como nós somos nós mesmos. Né? O que a gente conhece de nós é o corpo, as ações, aquilo que pode ser observado. Né? O que é o eu? Essa é uma pergunta que, por Kant, não se responde no âmbito do conhecimento científico. No âmbito do conhecimento científico, a gente descreve comportamentos. Né? Vejam, essa posição em que ele traz elementos do empirismo, isso vai continuar sendo
uma característica de correntes mais calcadas na experiência até hoje, né? Não sei se vocês acompanharam essa polêmica da Natália Pasternak, que durante a pandemia vivia aparecendo na televisão, né, para falar que, né, do vírus, que era realidade, etc., contra os negacionistas. Ela escreveu um livro agora falando de várias bobagens, incluiu, por exemplo, a psicanálise entre as bobagens, segundo ela. Por quê? Porque não tem fundamento, né, nesse sentido. Quer dizer, ela está adotando uma concepção de ciência pré-kantiana, no limite, né? Ela está supondo que isso que a gente conhece através dos sentidos aqui como fenômenos são as coisas em si, né? Então, se não tem comprovação empírica e tal, não é ciência, não é saber de nenhuma espécie. É um absurdo, né? Hoje, né, uma cientista consagrada durante a pandemia, que vinha, ainda bem, né, mostrar que era real o vírus, etc., contra os negacionistas, mas ela escreveu essa... Né, por falar, o título fala de bobagem, ela escreveu uma grande bobagem, né, sobre, por exemplo, a psicanálise. E outras coisas, acupuntura, homeopatia, astrologia, etc. Quer dizer, sem entrar no mérito de cada uma delas, né, mas a concepção de ciência que ela parece adotar ali, né, é essa empirista, sem essa ressalva aqui. Ou seja, nem o Kant diria o que ela disse. Certo? Ele diz, olha, não sei, pode ser que essas coisas sejam válidas. Agora, num certo campo de conhecimento, né, que nós chamamos de científico, mas que é restrito, que tem limites, não dá para afirmar. Agora, o mesmo Kant, justamente, ao fazer essa distinção, ele está dizendo, olha, a ciência tem limites, ela não diz tudo, ela não resolve tudo. Então, ao mesmo tempo que ele garante, que ele dá uma solidez para a ciência aqui, ele deixa aberto aqui um espaço para dúvida, né? A concepção de ciência que ela adota nesse livro parece não deixar espaço para dúvida. Tudo aquilo que não tem embasamento aqui é bobagem. Olha, bobagem é o que ela está dizendo, né? 300 anos depois do nascimento do Kant, que completa o ano que vem. Enfim, por quê? Porque não leva em conta isso aqui, né? Essa modéstia que o conhecimento científico deveria ter, de saber que ele vai até um certo ponto, mas ele não esgota toda a realidade. Tem coisas que a ciência não explica, né? E que outras formas de saber eventualmente explicam melhor. Ou, enfim, funcionam melhor, dependendo de como são aplicados, enfim, né? Várias pessoas escreveram contra esse livro, né? Os psicanalistas, vários escreveram, né? Falando, olha, basta ver os pacientes, né? Que tiveram melhoras, etc. Então, né, são quase evidências empíricas, no sentido de falar, olha, funciona, tudo bem, não tem intuição sensível, quer dizer, não posso tocar o inconsciente, né, porque o conceito-chave da psicanálise é o inconsciente. Então, os empiristas, mesmo no campo da psicologia, os behavioristas, por exemplo, falam, não, o inconsciente não existe. Não existe por quê? Porque não dá para ver que nem a lousa? Esse argumento é muito fraco, certo? É isso que eu estou dizendo, é uma concepção muito pobre de ciência. O Kant não tem essa concepção pobre, porque ele está justamente estabelecendo limites. Fala, tudo bem, vamos considerar a ciência dura, o que está aqui, mas tem um monte de coisa que escapa. E ele mesmo depois vai dar tratos à bola para pensar uma série de coisas da relação do homem com o mundo, inclusive a biologia da época, que não se encaixam bem aqui. Então já há outras formas de saber, né? Enfim, então, por um lado, está dando essa solidez, por outro está dizendo, olha, tem limites, tá? Essa ideia é importante porque o Kant insiste muito nisso, por exemplo, no prefácio que ele escreve a segunda edição da Crítica à Razão Pura, que ele fala, olha, tem um legado positivo e um legado negativo, no sentido de estabelecer limites. Negativo não no sentido de ruim, né? No sentido de estabelecer limites e falar, olha, o nosso pensamento vai além e a nossa relação com o mundo vai além, ela não se reduz a isso, né? Aquilo que o Heidegger vai mostrar tanto, né? Por isso que ele viu bastante valor aqui. Enfim, com isso, então, ele circunscreve o âmbito do conhecimento científico, respondendo àquele impasse anterior e tentando dizer, olha, isso aqui explica como é possível para o ser humano estabelecer uma teoria como a física de Newton. E funciona. E funciona e vai funcionar sempre. Porque nesse âmbito é assim que opera.
né, vamos dizer, está partindo desse princípio. Então não tem, com relação a isso, não tem ceticismo, né, porque o ceticismo, os empiristas, vamos dizer, tinham, né, o ceticismo era muito, né, quer dizer, não tinha essa delimitação. Então, né, eu mencionei o problema do Hume, né, então pode ser que amanhã, em vez das coisas caírem no chão, elas comecem a subir. Né, o Kant está dizendo, não, isso não vai acontecer. Nesse mundo aqui onde a gente vive e tal, não vai acontecer, vai continuar valendo a lei da gravidade. Tudo bem, eu poderia colocar isso em discussão e tal, a partir de coisas mais recentes assim, mas a princípio, né, o nosso mundo funciona assim, né, ninguém vai se jogar do abismo acreditando que a lei da gravidade vai parar de valer naquele momento, certo? Então, ele dá conta disso. Só que isso, e aí, né, o espaço e o tempo demarcam como que onde, né, estão dados esses fenômenos, né, que se opõem, então, fenômenos são os objetos tal como eles aparecem. Eu falei sobre isso, né, na última aula. São sempre dados no espaço e no tempo. Né? Isso é algo próprio desse domínio. Os nossos fenômenos mentais, por exemplo, as nossas ideias, a gente já falou muito disso quando falava do Platão, etc., né? A noção de árvore, a noção de cachorro, por exemplo, né? Quando eu falo cachorro, cada um de vocês deve estar mentalizando algum cachorro quando eu falo cachorro. Mas a noção de cachorro, né, ela não está dada concretamente. Então, digamos, ela está aqui. Ela não tem necessariamente espacialidade. Ela vai ter espacialidade, por exemplo, se eu desenhar um cachorro. Suponhamos que isso seja um cachorro. Vai. Ganhou espacialidade. Eu vou ter aqui. Antes estava aqui na minha cabeça, certamente estava melhor do que isso aqui. Então, aqui está só... Essas coisas só existem no tempo, não no espaço. Isso vai complicando um pouco, né, a equação, mas esse domínio estaria bem delimitado, é o que espera o Kant. E aí, uma vez estabelecido esse domínio, ele pode, confiando nesse conhecimento da subjetividade humana, né, quer dizer, esse é o grande, digamos, a base fundamental de todo o pensamento dele, né? Nós conseguimos, a partir da nossa existência no mundo, nós conseguimos pensar, porque compartilhamos essas experiências, né, em como nós somos constituídos internamente, digamos assim, enquanto subjetividade. Né? Então a gente fala de alegria, tristeza, sonhos, fantasias, decepções, né? A gente fala sobre experiências que nós temos subjetivamente e nos entendemos a respeito delas, né? Isso quer dizer que nós, para além desse conhecimento aqui que se baseia na experiência, compartilhamos vivências que não têm essa concretude, né? Por que que um determinado fato no mundo deixou alguém profundamente chateado e o outro indiferente? Ou por que que um mesmo fato no mundo, suponhamos a vitória do Corinthians sobre o São Paulo hoje, deixou um monte de gente triste e um monte de gente alegre, né? Ora, a razão para essa tristeza e para essa alegria não está aqui. Concorda comigo? Ela está aqui. E tanto corintianos como são paulinos vão entender o ponto de vista do outro, embora, né, quem perdeu irritado com o resultado, mas sabe o que o outro está sentindo, que se tivesse ganho estaria sentindo o mesmo. Então nós partilhamos vivências subjetivas e isso constitui um campo de trabalho, digamos assim, né, um campo de reflexão que o Kant chama de subjetividade, ou sujeito, né? Então, para ele, esse campo da subjetividade ele pode ser estudado em termos que são próprios a todos os seres humanos. Isso vai ser muito discutido depois, né? O grau de universalidade que isso tem. Mas que algum grau de compartilhamento tem, acho que nós estamos de acordo. Só que nós somos brasileiros, na mesma época e tal, enfim, estamos aqui no mesmo contexto, sabemos que vai ter um jogo, sabemos o que é futebol, né? Será que um chinês do século XV entraria em algum tipo de consonância com a gente? Não sei, né? Mas, a princípio, seria possível pensar em certos elementos da subjetividade que são universais. O Kant usou isso no conhecimento teórico, no conhecimento científico, e, digamos assim, deu certo, porque, né, digamos, ele conseguiu explicar a física da época de um jeito
que lhe pareceu satisfatório e que pareceu satisfatório a muita gente, tanto é que ele vai ser usado lá no final do século XIX, no século neocantiano, no século XX, né? Justamente por essa parte da sua filosofia, né? Por estabelecer uma maneira de pensar a realidade baseada em noções, formas, né? A priori. A priori seria isso, né? Aquilo que está antes, independe da experiência. Então, uma vez que, assim como nós temos unidade, multiplicidade, quer dizer, nós temos certas noções mentais que se aplicam aos fenômenos, o Kant vai expandir o campo de reflexão sobre a subjetividade e entender como funcionam outras coisas internamente a nós. Né? Por exemplo, por que diabos os caras ficam felizes ou tristes por causa de um time de futebol, por exemplo? Né? Isso seria uma pergunta que diz respeito à subjetividade, não tem nada a ver com o mundo sensível. Né? Nada a ver. Remete para a subjetividade. Por que que sempre, toda a sociedade humana, os caras começam a pensar, bom, da onde a gente veio? Se o mundo, né, tem um monte de causas assim e tal, será que tem uma causa primeira? Isso seria uma característica da subjetividade, segundo Kant, né, que nos leva a uma ideia como a ideia de Deus. Porque a gente pensa num criador, numa primeira causa, num primeiro motor, como disse Aristóteles, né? O que seria isso para ele? É uma ideia que a gente tende a essa ideia. O nosso intelecto, pensando sobre o próprio mundo, uma vez que aqui ele não encontra satisfação, porque aqui vai esbarrar no limite. Mesmo a ciência de hoje, né? Então, vamos dizer, o Big Bang como hipótese aceita. A gente vem até o Big Bang. Mas e antes do Big Bang? Percebe? A nossa razão ela sempre vai colocar essa pergunta. Então, a gente chega a uma ideia que não pode ser comprovada empiricamente, que está além da experiência. O mesmo valeria para ele, né, para essa noção de cosmos, com a totalidade do mundo, o princípio aquele que os pré-socráticos chamavam de arqué, e para a alma. O que é o eu? Lembra? Falei há pouco do eu. O que é o eu? Será que isso que a gente chama de eu se confunde com o corpo, que está dado aqui, como fenômeno? Ou isso que a gente chama de eu é diferente do corpo, tanto é que sustenta categorias mentais, ideias, etc. E se é diferente, o que é? É alma, espírito, enfim. Né? São ideias, segundo ele, inevitáveis, né? Que ocorrem no ser humano. Que ocorreram em diferentes sociedades, em diferentes épocas, mas que não podem ser comprovadas, não constituem conhecimento científico. Por isso, ele só aceitou a posição do Hume até um certo ponto. Né? Ele está dizendo, olha, tudo bem, a gente não pode conhecer aquelas coisas, mas eu também não posso dizer que elas não existem, né? Porque elas estão além desse campo. Então pode ser que Deus exista, pode ser que não. O Kant é um dos célebres formuladores disso que a gente costuma chamar de agnosticismo. Né? Pode ser que exista, pode ser que não. E ele descreve lá um procedimento da razão, a tese existe, a tese não existe. E vamos dizer, são teses que necessariamente aparecem no curso da história humana e que estão sempre se confrontando e não tem solução. Ou seja, se botar dois seres humanos racionais, né, que tem ali mente e tal, para discutir, podem ficar a noite inteira tomando cerveja e discutindo se Deus existe ou não. Não vão chegar a uma conclusão. Um não vai convencer o outro. Certo? Porque não tem como. Então, isso é um aspecto. Né? O nosso pensamento metafísico, né? Aquelas ideias que os antigos racionalistas acreditavam poder conhecer, não dá para conhecer. Mas, de fato, nós temos esse pensamento. Fazer o quê? A gente pensa essas coisas agora. É mero pensamento, é mera ideia. E assim ele vai analisar outras coisas, outros fenômenos da subjetividade humana. Assim como tem esse pensamento que elabora certas ideias, nós temos uma outra dimensão da vida humana, que também diz respeito à nossa relação enquanto seres pensantes, né, dotados dessa subjetividade aí, desses conceitos e tal, e o mundo. Nós temos uma dimensão que diz respeito ao agir. Isa, por favor. Passando para o próximo.
Isso lá a gente viu, né, que os gregos já discutiam esse ponto, Aristóteles já distinguia entre razão teórica, conhecimento prático. Bom, né, o que a gente vai pensar, nós, de fato, né, qualquer um de nós vai, quando a gente está diante de um dilema, né, faço isso ou faço desde o mais simples, né, até, sei lá, de manhã você abre o armário e você pensa, vou com essa camisa ou com essa camisa? Né? Você tem ali um momento de indecisão, você escolhe uma camisa. Né? Até as decisões mais complicadas. Né? Sei lá, namoro essa pessoa ou aquela pessoa? Situação importante. Escolho essa profissão ou aquela profissão? Essas são decisões mais importantes, né? Porque decidem muita coisa. Então, desde as mais simples até as mais complexas, essas decisões, para nós vivenciamos essas decisões como sendo decisões pensadas. A gente pensa, certo? Eu poderia, seguindo uma linha puramente empirista de raciocínio, dizer assim, olha, a gente acha que decide, a gente acha que tem liberdade. Na verdade, o nosso comportamento é tão causa e efeito, tão guiado pelas leis da natureza, quanto de qualquer outro animal, quanto de qualquer coisa no mundo. Então pode ser uma ilusão, né? Essa coisa que a gente tem de decidir, vamos dizer. Se houvesse, né, um jeito de descobrir se está tudo previsto nas leis da natureza, a nossa ação já estaria prevista, por exemplo. Né? Inclusive esse é um dilema metafísico para os próprios religiosos, né? A concepção metafísica cristã. Se Deus é onisciente, ele já sabe o que vai acontecer, então já está determinado o que vai acontecer. Então, como é que eu explico o livre-arbítrio, por exemplo? Né? Esse problema da liberdade se coloca tanto se eu assumo, né, uma razão divina, como se eu assumo leis da natureza a que tudo segue. Porém, a gente viu que o Kant delimitou esse espaço. Né? E ele está dizendo, olha, tem um monte de coisa que a ciência não explica. Então pode ser que essas decisões que a gente toma não se esgotem na explicação causal da natureza. Né? Talvez isso não seja suficiente para determinar o modo como a gente age. Outra discussão que até hoje está presente, por exemplo, na filosofia da mente. Né? Se a experiência subjetiva de tomar uma decisão pode ser explicada por uma análise do cérebro ou não. Né? Enfim, é o mesmo problema. Né? E ele está partindo do princípio de que, como eu não posso assumir uma posição absolutista, digamos assim, quanto à ciência, e portanto não posso assumir uma posição determinista, eu não tenho razão para isso. Porque o empirista, ele mostrou o quê? Que o conhecimento científico parte dos dados sensíveis e cria teorias, isso é bem sucedido para explicar uma série de fenômenos. Né? Mas isso não explica a origem do mundo, né? O sentido da vida, se tem alma ou não tem, tem um monte de coisa que não explica. Então tem limite, se tem inconsciente ou não tem, né? Tá certo? A ciência tem limites. Até hoje tem gente achando que não, que a ciência explica tudo. Se tem limites, então é perfeitamente possível que essas nossas decisões sigam alguma outra lógica, digamos assim, né? Algum outro princípio, alguma outra sistema de funcionamento que não esse dos fenômenos naturais, um sistema diferente. Então, isso abre a possibilidade de pensar, em primeira instância, a liberdade. Ou seja, a capacidade que eu teria, por exemplo, no momento em que eu escolho a camisa que eu vou vestir de manhã. Eu abri o armário, eu vou escolher a azul ou a marrom. Né? E aí eu escolho a azul. Nesse momento, que eu faço uma escolha, eu estou criando uma ação no mundo que não estava prevista, que não estava causalmente determinada. Eu criei. Eu instaurei esse movimento enquanto ser pensante. Tá? Ele está partindo pelo menos do seguinte princípio: eu posso pensar assim. Não há nada que me convença da absoluta impossibilidade disso.
porque a ciência não esgota todas, né, por tudo que eu já falei. Então, eu posso perfeitamente supor que o ser humano tem liberdade, e aí o que ele vai fazer? Assim como no âmbito do conhecimento científico, né, ele pegou, vejam, ele está olhando para a sociedade humana, para a história humana, ele está vendo como os seres humanos, né, se organizam em sociedade. Por isso que, né, por que ele chegou à conclusão de que a nossa razão leva a ideias daquele tipo? Porque praticamente todas as sociedades, né, inclusive isso depois, né, pega a antropologia e tal, os conhecimentos que tem, algum tipo de entidade sempre tem, né, alguma explicação religiosa, alguma explicação de outra ordem, sempre tem, né? Nunca tem uma tribo, digamos assim, estritamente positivista que fala é tudo lei da natureza. Sempre tem alguma explicação que recorre a algo além da natureza, né? Então, vamos dizer, o pensamento humano ele vai para lá, né? Ora, do mesmo modo, os seres humanos sempre partem do princípio, né, de que eu sou eu, você é você, né? Somos duas pessoas diferentes. E eu posso querer uma coisa que você não quer, né? Eu posso torcer para um time que você não torce, ou assim por diante. Quer dizer, cada um, né? Essas diferenças e o uso da palavra eu e a ideia que nós temos, assim, de que quando eu estou escolhendo algo, né, por exemplo, a cor da camisa, sou eu que estou escolhendo, né? Se eu ficar pensando assim, não, mas essa escolha ela já está pré-determinada, então eu vou estudar física para ver se eu consigo descobrir qual é a causa que está motivando a minha ação para saber qual camisa que eu vou escolher. Isso não faz sentido nenhum, né? Quando a gente escolhe, a gente está partindo do princípio de que nós estamos escolhendo, portanto, de que é uma escolha livre. Ora, e assim como, né, nós temos esse, digamos assim, esse ponto de partida, esse pressuposto, né, e as diferentes sociedades pensam em Deus, etc., também, vejam, há uma distinção que todas as sociedades fazem entre escolher a cor da camisa que eu vou vestir e decidir se eu, por exemplo, vou ou não vou matar aquele sujeito, né? Uma coisa é escolher a camisa, outra coisa é decidir se eu mato ou não mato alguém, né? Estou escolhendo, claro, não é um caso extremo. Por quê? Porque aí a gente passa de uma situação que, a princípio, do ponto de vista do que a gente costuma chamar de moral, é indiferente a cor da camisa, depende, né? Num certo contexto, se você é obrigado a vestir um determinado uniforme no trabalho, etc., você tem que escolher a cor certa para o trabalho, senão você corre o risco de ser demitido, por exemplo, né? Então, tudo depende do contexto. Mas as noções de certo e errado, elas aparecem em todas as sociedades humanas, né? Isso é algo que também, creio eu, né, nenhuma teoria antropológica posterior vai refutar, né? Vai mostrar que os conceitos de certo e errado variam muito de uma sociedade para outra. Mas não que não existam noções de certo e errado em sociedades humanas, né? Tem sempre alguma ideia do que deve ser feito e do que não deve ser feito. Então, digamos, partindo disso, o que o Kant tenta? E essa foi uma discussão que a gente já teve aqui quando a gente estava discutindo a questão moral lá entre Aristóteles e Platão, né? Será que, dadas essas várias diferenças entre as tantas sociedades, né? A Luana está estudando um livro da Hannah Arendt que discute o caso do Eichmann em Jerusalém, ou seja, um cara que era nazista e que estava agindo de acordo com a lei, só que a lei da época dele dizia que matar judeu era certo, né? Bom, isso cria um problema, né? Se a gente está tentando encontrar algum critério aqui que seja sempre válido. Mas se a gente tentasse, será que tem algum critério? Algum princípio universal aqui? Alguma noção que possa balizar esse problema? Como algo que seja, né, da subjetividade humana em geral, ou seja, qualquer ser humano, qualquer época. O que vocês acham?
Dá para pensar alguma coisa assim? Eu acho que na altura do campeonato está mais difícil de estabelecer como no passado, né? Porque os filósofos já estavam muito próximo desse lado de cá, né, do mundo. O que estabelecer, então? Isso realmente é uma questão que eu... Sim, mas veja, eles estão próximos do lado de cá, ou seja, a ciência, né, explica de maneira causal um monte de coisa, mas o que o Kant está tentando mostrar, e que eu estava dando o exemplo, né, atual da psicanálise, mas é o seguinte, olha, a ciência tem limites, tá? Então ela não explica algumas coisas. A ciência não nos mostra o que é certo e o que é errado, por exemplo. Ela pode nos mostrar, né, diferentes sociedades com diferentes regras. Bom, posto isso, então não tem certo e errado? Cada um pode agir como bem entender? Ou não? Bom, é isso que ele está se perguntando, se tem algum critério inerente ao ser humano. Será que não? O instinto humano, eu sei, a sobrevivência dele e da espécie. Né? Então, a gente poderia pensar em instinto. Mas o instinto também pode levar alguém numa situação qualquer a pensar, não, se eu matar aquele outro ali, eu vou poder pegar a caça dele e estocar para o meu inverno, por exemplo. Vou garantir minha sobrevivência. Então o instinto não necessariamente vai me fazer preservar a vida do outro ser humano, por exemplo. Outro argumento que a gente pode usar é, no caso, se você vai matar alguém, vai salvar mais pessoas, certo? Se isso é certo ou não. O exemplo que todo mundo gosta de usar, você voltaria no tempo matar o Hitler bebê? Certo. Você vai matar um bebê, mas ele é o Hitler. Sim, mas aí veja, você está adotando um valor para tomar essa decisão. Você está dizendo, olha, é melhor morrer um do que morrer milhões. Então você ainda assim está adotando como valor a vida humana. Então você está adotando um critério, percebe? Você está dizendo que a vida humana ela vale, independentemente das circunstâncias. Então, vocês estão sugerindo pensar em instinto. Se mais? Ou não? O que mais você poderia servir aqui para... Empatia. Empatia? Isso foi mencionado também daquela vez, né? Da outra vez. Ou seja, a empatia já nos remete a algo como um sentimento, né? Sentimento é diferente de instinto. Né? Instinto é aquilo, digamos, que a natureza colocou em nós, né? Tipo, então, sentir fome, sentir sede, uma coisa mais próxima do animal. Bom, os animais também têm sentimento, é certo, mas o sentimento é distinto, né? Quando a gente fala em instinto, a gente pensa uma coisa. Quando a gente fala em sentimento, por exemplo, de empatia ou de compaixão, piedade, né, pelo outro ser humano, a gente pensa num sentimento. A gente poderia se perguntar, esse sentimento, será que ele é universal? Será que todo ser humano tem esse sentimento? Na mesma época, um outro cara que influenciou muito Kant, que é o Rousseau, está exatamente defendendo essa tese. Né? Que nós temos um sentimento, que é o sentimento de piedade ou compaixão, que seria um sentimento universal. Né? E aí o Rousseau, até recorrendo a uma ideia religiosa, diz, é o dedo de Deus no nosso coração. Enfim. Mas ele fala num sentimento de caráter universal. E o Kant ele falou que o Hume o acordou do sono dogmático. Né? Tem uma outra história interessante, que é a seguinte: o Kant ele era conhecido por ser muito metódico, né? Isso se reflete no pensamento dele, muito sistemático. Então ele, segundo, né, isso é uma anedota, claro, né, mas dizem que ele fazia uma caminhada depois do almoço, à tarde, todos os dias no mesmo horário. Né? Então os moradores da cidade podiam ajustar o relógio pela hora que o Kant passava, de tão regular que ele era. O Nietzsche faz umas piadas com isso e tal. Então tem essa anedota filosófica que ficou famosa. Só teve duas, dizem, né? Então só teve duas vezes que o Kant deixou de fazer a caminhada vespertina dele. Uma foi quando ele soube da Revolução Francesa e queria ler os jornais e saber mais notícias, ele ficou entusiasmado, embora ele fosse contra a Revolução, ele ficou entusiasmado porque os ideais da Revolução eram valorizados. E a outra foi quando ele leu o Emílio do Rousseau.
né? Uma obra, portanto, do Rousseau. Então, o Rousseau também exerce uma influência importante sobre o Kant. Né? Só que para o Kant, um sentimento é da ordem sensível, dos instintos, dos desejos, quer dizer, os sentimentos estão aqui. Então, digamos, esse princípio que ele está buscando, né, que seria o princípio certo e do errado, ainda que ele se manifeste no sentimento, né, eu não posso explicá-lo dessa maneira. Então, né, o que ele tenta é estabelecer um princípio formulado racionalmente como um princípio subjetivo que esteja presente em todo ser humano por trás, digamos assim, desse sentimento. Né, mas seria um princípio racional. Que alguém aqui, né, quando a gente estava discutindo, chegou a sugerir, ou até falei, olha, a gente vai ver lá no Kant, não sei se alguém lembra disso, se a pessoa que falou lembra, não vou lembrar agora. A gente tem uma frase comum, né, que a gente fala, não faça para o outro o que você não quer que façam para você. Né? Todo mundo já ouviu isso. O Kant formula, digamos, né, de uma maneira mais sofisticada, justamente para funcionar como um princípio racional, essa ideia, que de alguma maneira, como eu disse, estaria por trás do sentimento de piedade, embora, né, o sentimento seja dessa ordem aqui, isso coloca alguns problemas para o Kant, mas, enfim. Então, como é que ele formula isso? Haja somente de acordo com uma máxima. A máxima o que seria? Uma espécie de princípio, critério, que cada um tem consigo mesmo. Né? Então, que você habitualmente segue. Então você tem o hábito de falar a verdade, por exemplo. Né? Então, se você sempre fala a verdade, você está agindo de acordo com uma máxima, essa ideia de falar a verdade, que você poderia querer que fosse ao mesmo tempo uma lei universal. Se todos falarem a verdade, você não será enganado. Então, é como se fosse uma maneira, né, de formular essa ideia na forma de um princípio racional. Esse é o famoso imperativo categórico, do qual vocês talvez já tenham ouvido falar, né? Que é o princípio supremo da moral para o Kant. Como é que eu coloquei ali? Imperativo categórico. Supostamente, quer dizer, como é que o Kant chega a isso? Do mesmo jeito como ele chegou aos princípios que permitem fazer conhecimento científico. Né? Assim como ele pegou a história da ciência, a ciência de Newton, e se perguntou como é possível que o ser humano tenha produzido esse conhecimento. Né? Ele analisa as diferentes sociedades, né, enfim, e vai se perguntar, bom, como é que o ser humano tem noções como bom e mal, né? Essas noções com as quais a gente opera no nosso dia a dia. Né? Quando a gente vê uma criança sendo maltratada e tem um sentimento de injustiça, isso que o Rousseau descrevia como sentimento, ele dá esse exemplo. Né? Ou quando a gente acha que está errado, né, uma sociedade pagar salários melhores para os homens e para as mulheres. Né? Ora, o que isso desperta em nós? Desperta um sentimento de injustiça. Né? Por quê? Porque então está havendo aí um desbalanceamento no que diz respeito a um certo princípio, por exemplo, de tratar os seres humanos de maneira igualitária, equitativa, ou algo do tipo. Né? Mas vocês, de saída, falaram, olha, é difícil, né, pensar num princípio universal. Só que se não tiver um princípio universal, como é que a gente faz, por exemplo, voltando para o caso do Eichmann, né, da Holanda, como é que a gente faz, depois da Segunda Guerra, né, para julgar um cara que era responsável por assinar os documentos, tá, e mandar os caras para o campo de concentração, se ele estava agindo de acordo com o certo e o errado do país dele naquela época. Ele estava errado? Sim. A gente acha que sim. Por quê? Em que a gente se baseia quando a gente fala que ele estava errado? Em alguma noção de caráter universal. Em algum pressuposto que a gente acha que tem validade universal. Tudo bem, a gente pode até estar equivocado, né? Mas o Kant está lidando com a subjetividade que, né, ele conhece. Então ele está dizendo, olha, a gente precisa desse princípio. Se a gente não tiver um princípio desse tipo, como é que a gente vai julgar os diferentes casos? Né?
como é que a gente vai julgar se o Hitler estava errado ou estava certo? Do ponto de vista dele, dos que eram seus aliados, dos que eram membros do partido, etc., ele estava certo aí. Fala. Então, como que a gente define, porque uma coisa que falam no Kant é do negócio do formalismo ético, que ele, tipo, ele não fala exatamente o que você tem que fazer para você ser ético, só esse negócio que tem que ser uma lei universal. Então, por exemplo, você mesmo deu esse exemplo dos nazistas e tal. A cultura varia tanto. Então, uma coisa que pra gente pode não ser ética, mas em um país do Oriente Médio, por exemplo, é ético. Como que você define o que é ético, o que não é ético, o que é certo, o que é errado? Então, por esse princípio, né, tal como ele está formulado aqui do Kant, e ele está formulado abstratamente, formalmente, né, no sentido, não tem um conteúdo específico aqui. Mas digamos que eu pense, bom, vamos exterminar os judeus. Né? Se eu transformasse isso numa lei universal, alguém poderia querer exterminar os alemães. Né? Então seria contraditório. Né? Não que a gente pense assim antes de agir, né? Mas isso seria um princípio que está pressuposto como que um critério moral. Então você vai aplicar. Então você vai pensar, bom, se eu mentir para os outros, eu estou sendo contraditório com esse princípio, né? Porque eu posso ser enganado. Então, é como se ele tentasse formular aí um princípio formal que você vai aplicar a cada caso. Ele não está definindo, quer dizer, ele não está dizendo, como nos mandamentos, por exemplo, não matarás, não roubarás. Uma norma dessas está especificando, né, que matar é errado, roubar é errado. Bom, esse princípio também vai implicar que matar é errado e roubar é errado. Tá certo? Mas ele está formulando de uma outra maneira, justamente para tentar caracterizar isso como um princípio racional, que poderia servir de critério para essas diferentes situações. Professor, Fala. um critério válido poderia ser esse do cristianismo, de amar ao próximo como a si mesmo? Poderia ser usado como um critério ou não? Esse critério para... Poderia, vamos dizer. Ele é um possível critério. Ele também seria uma forma de responder a pergunta que eu coloquei. Né? Só que para o Kant, esse critério não serve porque ele é um critério, baseado num sentimento de amor, e dois, lastreado numa religião específica. Ele está tentando encontrar algo que seja universal a todos os seres humanos. Então eu não posso pegar uma coisa de uma religião e de um sentimento. Tem que ser racional. Isso é uma questão, né? Enfim, claro, isso vai ser muito questionado depois, né? Mas ao mesmo tempo que vai ser questionado, tem muitos autores na discussão política contemporânea, por exemplo, que resgatam o Kant para pensar essas coisas. O John Rawls, um filósofo americano dos anos 70, o Habermas, né? Então, por exemplo, em questões internacionais, né? O Milosevic estava lá, né, matando os bósnios, depois os kosovares e tal, estava, né, cometendo genocídio. Justifica-se uma intervenção para pará-lo, como se tivesse feito uma intervenção contra o Hitler? Justifica-se ou não? Essa era uma questão posta na época. O Habermas escreveu um artigo a favor dos bombardeios da OTAN, rendeu muita crítica para ele, né? Defendeu a OTAN. Mas, do ponto de vista teórico, essa era a questão em jogo, né? Percebe? Um critério universal. Por exemplo, a noção de direitos humanos é um critério universal, que estaria bem alocada, vamos dizer, bem resguardada por esse princípio. Fala. Você falou da questão de Deus, mas eu não sei se... É que assim, no texto do Danilo, está falando que a razão prática para o Kant pressupõe a crença em Deus, para tipo, funcionar e tal. E aí, não. Tá. Em que termos que ele fala isso? Ele fala que a razão prática pressupõe a crença em Deus, liberdade e imortalidade da alma. Porque a crença em Deus possibilita o supremo bem, a imortalidade da alma é necessária porque a virtude e felicidade não se vivem nesse mundo, e a liberdade pressupõe um imperativo categórico. Tá. Ele misturou um pouco as coisas aí. Enfim. Mas, veja, está aqui, né? Isso que eram ideias lá no âmbito prático vão virar crenças, tá?
Mas, antes disso, o Kant estabelece esse princípio. Então, isso é anterior à questão da crença em Deus para ele. Né? E todos os autores que vão buscar esse princípio no Kant estão deixando Deus de lado. Supostamente, o Kant ele procura demonstrar, enfim, né, esse princípio como um princípio subjetivo, independentemente de religião. Assim como ele caracterizou lá as categorias do entendimento que permitiam conhecer a realidade, né, a verdade, a multiplicidade, etc. Uma vez que a gente tenha aceitado, né, digamos assim, esse princípio, tá, e que a gente então concorde que o ser humano tem, na sua subjetividade, assim como ele tem uma faculdade para conhecer a realidade, ele tem uma faculdade para agir moralmente, um princípio que o Kant chama de lei moral e imperativo é a mesma coisa. Né? O imperativo é uma formulação nesses termos daquilo que ele também chama de lei moral. Então, se a gente assume que nós temos isso, nós temos o que seria uma natureza moral, que ele estuda aqui na filosofia moral. Uma vez que nós temos essa natureza moral, e que essa natureza moral, né, nos leva a, por conta disso, né, praticar ações que, e aí ele vai desdobrar esse imperativo, né, em vários elementos, mas isso aqui significa o quê? Que a gente está reconhecendo, por exemplo, nos termos de hoje, direitos humanos, a dignidade humana. Né? Então, a prática do bem decorre da aplicação desse imperativo. Quer dizer, se a gente age com base nele, a gente age de maneira moralmente boa. Uma vez que nós temos essa natureza moral, a gente se pergunta o seguinte, porque veja, nós somos as duas coisas, né? Nós temos a lei moral, mas nós temos os instintos, os desejos que nem sempre coincidem, aliás, em geral não coincidem com a lei moral. Né? Então nós somos constituídos, eu vou depois falar disso para chegar no existencialismo, né? Nós somos constituídos de um conflito, né? Que a gente, né, tem aquela ilustração, o diabinho e o anjinho, né? Na nossa cabeça, um falando faz isso, outro falando não, faz aquilo, né? Um a favor do desejo, o outro a favor da regra moral. Então é como se nós fôssemos isso, nós somos um conflito. E o Kant está dizendo que nós somos esse conflito, de fato. A nossa razão prática, né, a razão prática pura, né, ele faz uma distinção, porque tem lá a crítica à razão pura. Mas nós, enquanto seres práticos, ou seja, que agimos no mundo, nós temos esses dois vetores nos impulsionando a ação. Os instintos, os desejos, os sentimentos, etc. E a lei moral. E nós temos um conflito. Para o Kant, jamais um ser humano vai agir de maneira 100% moral. A nossa ação sempre vai combinar as duas coisas. Sempre vai ser uma união do útil ao agradável. Vejam, o Kant é conhecido como o cara do imperativo categórico, da lei moral mais dura e tal. Só que quando ele olha para a realidade concreta, para o ser humano de carne e osso, ele fala o seguinte, nenhum ser humano é 100% moral. Nem os santos, ninguém. Porque o ser humano, a ação humana resulta dessas duas coisas. Então, o que a gente, no máximo, o que a gente pode? A gente pode ir inclinando a nossa vida no sentido de agir de maneira mais moral. Mas nós sempre teremos as duas coisas. Então, nós sempre vamos ter esse conflito e sempre vamos ter as duas coisas. Agora, uma vez que temos e uma vez que reconhecemos em nós, às vezes a gente pode até não agir dessa forma, a gente pode não determinar, dizer, a gente pode querer, por exemplo, eu quero o bem da humanidade, eu quero que todos sejam felizes, etc. Mas pode ter um momento de ódio que eu vou lá e prejudico alguém, por exemplo, né? Então eu estou sendo contraditório com isso que eu anseio. Mas nós temos esse anseio, né, de um mundo melhor. Todos nós pensando, queremos uma sociedade melhor. Quando a gente pensa na política, a gente vai votar e tal, supostamente, a gente quer uma sociedade melhor, um mundo mais justo. Todas essas noções, né? Ora, se tudo na natureza é determinado de acordo com leis de causa e efeito e não tem nenhum fim, nenhuma finalidade no mundo, então pode ser em vão agir moralmente, quer dizer, não há nenhuma garantia de que as coisas vão melhorar. Então esse é um dos argumentos, aí, quer dizer, o Kant vai mobilizar então alguns argumentos para a seguinte função. Uma vez que nós temos essa ideia de Deus e não sabemos nem se ele existe, nem se ele não existe,
ele vai começar, a partir dessa moralidade, do nosso anseio pelo bem, se perguntar o que é melhor? É melhor acreditar que sim ou que não? Digamos, né? Ele vai dizer, é melhor acreditar que sim. Aí entra o que a colega estava falando. É melhor acreditar que sim. Então, do ponto de vista da nossa razão. Então, aquelas ideias que estavam lá puramente colocadas assim como ideias, né, elas vão adquirir, né, o estatuto de crenças no âmbito prático. Então, como se o Kant dissesse, olha, são só ideias, mas vamos acreditar em Deus sim, tá? Né, isso rendeu muita piada, muita crítica, né? Porque é como se o Kant, num primeiro momento, tivesse dito, olha, não tem mais conhecimento de Deus, não tem mais Deus, não tem mais alma, não tem mais nada disso no conhecimento. Só que aí, né, ele vem, fundamenta a lei moral, né? Então, quer dizer, pensando em termos até cronológicos, né? A crítica à razão pura é 1781. Vamos dizer, em 1781 ele mostrou que não tem mais conhecimento de nada daquilo. Aí, em 1785 ele escreveu o livro que é a fundamentação da metafísica dos costumes, que seria a fundamentação da filosofia moral, simplificado, né? Então, onde ele discute exatamente esse princípio. E ele procura demonstrar, né, digamos assim, que nós teríamos esse princípio. Aí, em 1788, ele escreve a Crítica da Razão Prática. E aqui, né, é que ele vai justamente dizer, olha, já que nós temos esse princípio, já que nós somos seres morais, etc., aquelas ideias lá, agora, a gente vai acreditar nelas, né? Então, antes era só ideia, agora ele vai falar, vamos acreditar. Então, elas viram crenças. Então, tem várias piadas. O Kant, ele tinha um mordomo, né, uma pessoa que trabalhava para ele durante muito tempo, né, que era o Lampe. Então, tinha uma anedota contada pelos filósofos da época e tal, que o Lampe teria ficado deprimido, porque o Kant mostrou que Deus não existia. Aí o Kant escreveu outro livro e falou, não, vamos acreditar em Deus, e tal, e o Lampe ficou feliz. Piadas, né, filosóficas, mas muita gente fala, o Kant voltou atrás, o Kant deixou, o Schopenhauer tem uma frase que ele diz, o Kant deixou voltar pela porta dos fundos o que ele tinha expulsado pela porta da frente. Ele enxotou Deus para fora, mas Deus voltou ali, né, escondido, e apareceu de novo. Então tem uma série de brincadeiras em torno disso. Mas não é conhecimento científico, é crença. Então, quer dizer, essa demarcação é uma demarcação importante, que para nós soa óbvia. Né? Para nós hoje parece óbvio, né? Que uma coisa é conhecimento científico, outra coisa é acreditar ou não em Deus, cada um tem a sua crença e tal. A separação das duas coisas, para nós, ela soa óbvia. Mas para os filósofos anteriores não era óbvio. Eles acreditavam que era possível conhecer tudo, inclusive Deus, né? Então, o Kant, ele deixou claro que são coisas diferentes. Uma coisa é conhecimento, outra coisa é crença. Só que ele tentou, vamos dizer, sustentar essa crença como algo de caráter universal, porque fundada nesse princípio universal, né? Mas esse é um outro passo, percebe? A questão moral independe disso. Essa ideia de um princípio universal é uma questão que a gente pode fazer, e vários filósofos resgataram essa discussão kantiana na cena contemporânea para fazer essa pergunta, como o Habermas que deu exemplo, e quem pensa os direitos humanos, independentemente de religião, de acreditar em Deus, etc. Então, não sei se isso está claro no livro do Danilo, que ela citou, né? Parece que ele misturou um pouco. Mas uma coisa é o princípio universal moral, outra coisa é acreditar em Deus. Isso vem num outro momento, são coisas separadas. Tá? Deixa eu só passar a lista. Ah, sim. Boa. Pô, até tu, achei que fosse uma pergunta. Não, eu até pensando sobre eu entendi um pouco que é o categórico, né, que seria princípios universais sobre certo e errado, né? Que também depois de raciocínio moral, mas não entendi muito bem o que seria a razão prática. Não peguei muito bem. É que assim, a gente, na verdade, essa é uma distinção que vem do Aristóteles. A gente tem uma razão voltada para o conhecimento, que é a razão teórica. Então, na razão teórica, o que a gente faz? A gente olha para o mundo e elabora teorias para explicar o mundo. E a razão prática é aquela em que a gente decide se vai usar a camisa azul ou a camisa marrom. A razão prática diz respeito ao agir, à ação. Por isso que eu coloquei aqui, né, a ideia de ação. Quando a gente passa de uma ideia qualquer, por exemplo, da camisa, e passa a ação. Você pega a camisa e tira do armário. Isso é uma ação. Percebe?
A gente decidiu e tirou a camisa do armário. E o Kant ele vai expandir essa mesma lógica, por exemplo, para pensar a questão da arte. Ele vai se colocar o mesmo tipo de problema. Será que tem algum princípio pelo qual a gente pode definir se uma obra de arte é de fato uma obra de arte, enquanto tal, quer dizer, bela ou não? Né? Mesmo tipo de problema. Né? Se a gente disser que não, a gente cai no relativismo. Então, aí ele vai pensar isso na chave do juízo estético. Enfim, então com isso o Kant vai ampliando toda essa discussão a respeito da subjetividade humana. Né? Então aqui vai ter a outra crítica, que é a crítica da faculdade de julgar. Ou seja, mais uma instância subjetiva, né, sobre a qual ele vai produzindo essa reflexão, essa filosofia, né, mas pensando o tempo todo a relação com o mundo. Tá? Que horas são? 8h14 ainda. Ah, tá, então tem tempo. Tudo bem até aqui? Mais ou menos? Mais ou menos. Eu não estou dizendo que, eu não estou querendo convencer vocês de que deu certo, tá? De que o Kant resolveu. Até que essa discussão continua até hoje. Por exemplo, é uma discussão que tem muito hoje, quando a gente fala em direitos humanos, né? Então a gente vai pensar diferentes culturas, direitos humanos de diferentes culturas. Então tem certas tribos indígenas que culturalmente matam a criança que nasce defeituosa, por exemplo. Né? E isso é uma prática cultural, instituída, etc. Cabe a nós, com base nos direitos humanos, chegar lá e falar, não pode mais fazer isso. Você está no território brasileiro, então homicídio é proibido, ou não? A castração das mulheres em alguns países muçulmanos, né? O clitóris é amputado. Devemos considerar normal, porque cada cultura pensa de um jeito, ou será que isso vai contra algum princípio universal? Essa discussão é uma discussão que sempre se repõe. Há uma tendência hoje, né, a gente falava sobre isso outro dia, de ser contra qualquer tipo de universalidade, né, em nome de afirmar o valor desta cultura, daquela cultura, deste grupo, daquele grupo. Né? Mas não é tão simples. Até porque quando uma cultura ou um grupo reivindica, digamos assim, a sua autoafirmação, quando eu digo, por exemplo, né, então, se eu suponho, então, sobre o certo e errado, né? 3 culturas diferentes. Tá? Então, a partir desse princípio, né, que o Kant está adotando, imperativo categórico, eu poderia, com base nele, julgar as diferentes culturas. Então, pegar, por exemplo, a Alemanha nazista estava indo contra esse princípio, então os caras têm que ser punidos. Tá? E assim por diante. Ou eu posso falar, não, mas a tribo tal tem tal costume, o país tal tem tal costume, e falar assim, esse princípio não se aplica. Essa sociedade tem o direito de se autoafirmar. Né? A ideia de autoafirmação cultural. Então, essa tem o direito de se autoafirmar e essa tem o direito de se autoafirmar. Ora, então, todas elas, nessa discussão, estão operando com uma noção, que é a noção do direito à autoafirmação, que seria o quê? Universal. Porque todas elas estão supondo o mesmo princípio. Fala. Mas é um princípio que vai se aplicar também de uma maneira diferente para cada sociedade. Por exemplo, os exemplos que você deu são exemplos que de uma maneira universal ocidental são demonizados, mas a pena de morte nos Estados Unidos vai receber um outro peso, assim, né? Então, tipo, também tem essa relação contemporânea com o peso e a partir de que ótimo está se olhando e se avaliando essas coisas. Sim, mas aí veja, você no fundo está dizendo, olha, os Estados Unidos vão lá na Iugoslávia alegando um princípio universal, só que eles não aplicam o mesmo princípio em casa. Mas você está usando esse princípio ao fazer esse argumento. Você está dizendo que eles estão usando 2 pesos e 2 medidas. Quer dizer, você está dizendo, se eles adotassem o mesmo critério, eles agiriam de maneira diferente. Você está apontando uma contradição. Né? E o que eu estou dizendo aqui é que se
a gente parte do... Bom, tá certo, toda cultura tem o direito de se autoafirmar, então eu estou usando a palavra toda, né? Então, eu estou usando um critério universal, ainda que para dizer cada cultura aplica suas normas, né? Mas então eu estou estabelecendo entre as culturas assim, uma espécie de liberalismo entre as culturas, né? Cada cultura vai até onde começa a cultura da outra, né? Mas a lógica é a mesma, percebe? Eu não estou defendendo isso, eu estou só mostrando como essa discussão é complexa, até hoje, né? Ela desperta muitas reações, né? Então, e tem isso, porque quem que aplica no mundo? Quem que de fato aplica? Porque aí você tem uma questão que já não é de princípio, é mundo real, é realpolitik, né? Quem é que vai lá pegar o Saddam Hussein porque ele foi contra a dignidade humana? Os Estados Unidos. Agora, os Estados Unidos seguem a dignidade humana lá no quintal deles? Não. Em Guantánamo? Não. Né? Então, bom, aí a gente está apontando, né, uma contradição dos Estados Unidos ao alegar um princípio e não praticar o mesmo princípio. Mas, enfim, é uma discussão infindável, né? Mas o Kant estava tentando isso, ele estava tentando encontrar esse princípio universal. E isso, só para então, contextualizar, por que essa discussão volta com muita força depois da Segunda Guerra? O Tribunal de Nuremberg, né, essa discussão voltou com toda a força. Os caras estavam julgando os caras. O Eichmann não é nem Tribunal de Nuremberg, né, ele foi julgado em Israel, mas no Tribunal de Nuremberg, que foi feito logo depois da Segunda Guerra, eles pegaram os criminosos, né? Enfim, os oficiais nazistas, os caras que atuaram, né, concretamente no Holocausto, nas ações diversas ali do regime, etc., para julgá-los pelo que eles tinham feito, eventualmente seguindo ordens, cumprindo a lei da época deles, né? Por quê? Porque aquelas leis, estavam contra um princípio universal. Porque antes tinha um certo relativismo, assim, havia, mesmo no plano dos direitos internacionais, no começo do século XX, assim, tinha uma coisa de que não existe direito internacional, é papo furado, né? Então, tinha um certo relativismo, e aí, bom, né, quem defende o universalismo diz, ó, o relativismo deu nisso, deu no nazismo, então, pera um pouco, vamos resgatar o universalismo. E aí o Kant volta à moda, os caras vão buscar o Kant lá atrás para pensar, bom, foi um cara que pensou essa questão de uma maneira interessante. Por quê? Porque de maneira formal, tentando justamente evitar conteúdo. Né? Ele não está dizendo isso é certo, isso é errado, ele está tentando estabelecer um princípio formal. Então, quando a gente pensa em direitos humanos, a gente está pensando em algo que seria válido para todos os seres humanos indistintamente. Né? Você falou do princípio cristão, por exemplo. Né? Essa é uma questão muito polêmica e tal, né? Mas muita gente falou, bom, o cristianismo ele é uma das primeiras religiões e tal, a falar que todos os seres humanos são igualmente filhos de Deus. Isso seria um princípio universal, né? Mas enfim, mas a questão da universalidade, ela entra como um problema, uma questão a ser discutida, como um contraponto ao ceticismo. Não estou dizendo que a questão está solucionada, estou só mostrando, né, o caminho proposto pelo Kant, que é um caminho que vai ser retomado por outros autores de maneira mais contextualizada, enfim, né, tentando... Outros vão, por exemplo, na linha do Rousseau, falar, não, isso não é um princípio racional, isso é algo que está, sim, na subjetividade humana, mas não na razão, está no sentimento. Né? Porque essa é uma questão que vai ocupar o século XIX, talvez isso nos permita, inclusive, já passar para o próximo. Né, eu reduzi aqui o esquema kantiano, né, como fazer. Vejam, aqui eu não coloquei exatamente, né, eu só, na verdade, faltou contrastar com isso. O Kant está pensando a subjetividade humana e a relação do homem com o mundo num quadro racional, porque para ele o que é universal? É a razão. Isso está inscrito na tradição moderna. A gente viu como para o Descartes, por que as ideias racionais são confiáveis para o Descartes? Porque no âmbito da razão, tudo funciona de maneira exata, né? A matemática, né, que por exemplo, 2 mais 2 é sempre igual a 4 e tal. Então, existe a ideia de que a razão é sinônimo de universalidade. Então, isso ainda vale para o Kant. Por mais que o Kant tenha
se descolado, né, dos racionalistas, ele ainda está operando num quadro racional. Então, quando ele pensa a subjetividade e quando ele pensa o que haveria de universal na subjetividade, ele sempre situa na razão esse elemento universal. Isso cria alguns problemas. Por exemplo, ao pensar a ação moral, a gente poderia questionar o Kant e falar, mas espera um pouco, né? Quando a gente ajuda um amigo que está precisando, né, ou algo do tipo, a gente age só pela razão? Né? Ou tem um sentimento aí? Como eu já disse, ele mesmo sabe que tem sempre um sentimento em jogo, mas o critério é mesmo só racional? Ou é de outra ordem? Né? Por que para o Kant tem que ser racional? Porque só a razão é universal. O que não é racional é da ordem dos sentidos, é da ordem empírica, é instável. Então o meu sentimento pode ser um, o seu pode ser outro, e assim por diante. Então, para ele tem que ser racional. Mas ele cria uma figura muito curiosa, né, que é um sentimento de respeito pela lei moral. Ele cria, uma certa altura, numa nota de rodapé, ele inventa lá um sentimento de respeito. Quer dizer, muitos críticos do Kant vão falar, olha aí, né? Ele falou que não tinha sentimento, mas acabou recorrendo, aí, criando um caso único de um sentimento e tal. Porque parece difícil, né, pensar a nossa ação moral só a partir da razão. Então o sentimento não faz parte da razão, então é isso? Para o Kant, não. Né? Tem só esse único caso ali que ele fala numa nota de rodapé e tal, uma coisa meio esquisita. Mas o sentimento ele faz parte do ser humano. Sim. Só que o ser humano, só que o sentimento varia. Né? Esse é o problema, porque tudo que está aqui varia, enquanto que a razão é sempre a mesma. Né? Que é um pressuposto, né, como eu disse, do racionalismo. Então isso ele herdou do racionalismo. No século XIX, né, isso vai ser muito questionado, porque a noção de subjetividade ela vai ser muito ampliada. Né? Inclusive vai ter os que vão depois questionar a própria ideia de subjetividade. Mas a própria subjetividade no século XIX ela vai ser ampliada. Né? Depois eu volto a isso com mais calma. Mas, então, tem a razão, né? Mas tem os sentimentos. Então, o Rousseau, por exemplo, que o Kant, digamos assim, né, do ponto de vista do Kant, é como se ele tivesse corrigido o Rousseau. Né? O Rousseau falou, olha, é a piedade, é um sentimento. Não pode ser sentimento, tem que ser racional, porque senão não é universal. Só que alguns autores do século XIX vão dizer não. Schopenhauer, por exemplo, na filosofia alemã, vai falar, a moral ela tem que estar fundada no sentimento. E ele vai tentar justamente mostrar que existe um sentimento universal, como já dizia o Rousseau, que é o sentimento de compaixão. Então nós teríamos sim um sentimento que é despertado toda vez que a gente vê, por exemplo, um ser humano sofrendo, uma criança apanhando, uma injustiça e assim por diante. Eu não estou dizendo que isso está certo, estou só mostrando como os filósofos vão se inquietar, né, com essa ideia de um quadro puramente racional e vão ampliar a noção de subjetividade, né, para entendê-la num quadro mais amplo que envolve sentimentos. Agora, o que eu mostrei? Né? Aí pensando, né, como é que o Kant se relaciona com o nosso próximo passo, com a nossa cena seguinte. Né? Mesmo para o Kant, com a ideia do princípio supremo, né, racional, etc., quando ele olha para o ser humano, né, ele está dizendo assim, nós somos conflito, que é o que eu falei há pouco. Então, o conflito ele é constitutivo do ser humano. Todos nós somos seres em conflito. A gente está sempre brigando consigo mesmo a respeito das coisas que a gente faz e deixa de fazer. A gente faz uma coisa e se arrepende. Não devia ter feito isso. A gente toma uma decisão, fala, não, dessa vez foi legal. Mas a gente fica, antes de tomar a decisão, falando, faço isso ou não faço, vou ou não vou. Né? A gente está o tempo todo, né, em dúvida e em conflito, sobretudo quando são questões mais importantes. Né? Essa situação de conflito, né, o Kant não chega a, digamos assim, analisar, né, ir muito longe na análise dessa situação de conflito. Porque para ele você tem o critério da lei moral e tem a sua vida prática. Mas veja, o que ele está dizendo quando ele deixa o princípio aberto, né, indeterminado, formal, cada ser humano vai ter que se virar.
Ele só mostrou, olha, o critério está aqui, agora cada um vai ter que se virar. Ele não está dizendo como se aplica. Ele não está dando uma receita. E não fala então como deve ser o certo e errado, só fala como que ele é. Ele diz o princípio. Claro, se a gente aplicar o princípio, né, mecanicamente, por exemplo, a gente, né, nunca vai mentir, mas, né, o próprio Kant dá um exemplo que é conhecido, tem um texto que chama sobre o suposto direito de mentir por amor à humanidade, em que ele imagina a seguinte situação: você está na frente da sua casa, vem um amigo seu fugindo de um bandido, aí ele chega e pede para se esconder na sua casa, você fala, claro, o cara entra, aí passa o bandido e pergunta, fulano está aí? Você pode mentir para o bandido ou não? Segundo Kant, não. Se você aplicar a regra à risca, não. Mas ele não está dizendo que ele não mentiria se fosse ele ele está só, vamos dizer, ilustrando é quase como se fosse uma coisa tão matemática, assim, né? Se aplicar, eu vou dizer, sim, o cara acabou de entrar aqui fugindo de você, vai lá que você encontra ele. Ninguém faria isso. Né? Ninguém faria isso. O que reforça ainda mais essa ideia de um conflito, porque, veja, o princípio está ali, mas você vai ter que decidir na hora se você aplica ou não. Mas por exemplo, nesse caso, como que pode ser um princípio se quase ninguém tomaria essa ação? Porque nós não agimos só, nós não somos só seres matemáticos, racionais. Né? Quer dizer, quando o Kant pensa racional, é quase como se fosse matemático. Se nós fôssemos um robô, um computador, uma inteligência artificial, aplicando a regra, né? A gente ensinou o computador a não mentir. O computador vai dar informação. Ele viu a pessoa, né? Ele registrou a pessoa passando, ele vai dar informação. É como se fosse um computador. Está programado para agir assim. Só que isso é um aspecto. Né? A gente tem esse computadorzinho, mas tem a nossa sensibilidade real, o nosso sentimento, esse outro lado. Então, ao mesmo tempo que a gente tem isso, a gente tem o outro lado e a gente vai tomar a decisão pesando as duas coisas. Eu poderia até dizer, por isso que a inteligência artificial nunca vai ser igual ao ser humano, porque ela vai estar sempre programada de alguma maneira. Ela não vai ter um sentimento, uma inclinação, né, uma simpatia, um fator dessa ordem. Como se fosse uma lei moral. É meio, sabe, chega a ser caricatural, por vezes, né? Mas é como se ele estivesse dizendo, olha, o critério está aqui. Agora, isso não quer dizer que o ser humano age assim. Né? Todo mundo sabe que deveria agir assim, né? Que a princípio não se deve mentir e tal, mas na prática a gente não age assim. Fala. Mas o imperativo categórico, eu não sei se eu entendi errado, ele não é meio que tipo, só faça com os outros aquilo que você gostaria que fizesse com você? Porque se você for pensar assim, se você fosse um bandido, claro, você não ia gostar de mentir pra você. Mas se você fosse seu amigo, você gostaria que mentisse para não falar que você está se escondendo. Sim. Aí essa discussão que você está colocando seria uma discussão sobre o próprio princípio. Perfeitamente válida. A gente estaria discutindo, quer dizer, será que o Kant não está aplicando errado o próprio princípio? E aí a gente poderia perfeitamente dizer que sim. Né? Por exemplo, né? o Kant, o direito de família do Kant é super machista. Né? Então a mulher ela tem um papel subalterno ao homem e tal. Não é. Então o imperativo categórico não está falando de todo ser humano, está falando dos homens. Né? Ou a gente pode pensar, bom, o Kant está aplicando o princípio segundo os preconceitos próprios da época dele, portanto está aplicando mal o princípio. Então, quando o Habermas ou o Rawls resgatam o princípio nos anos 70, 80, é óbvio que eles não estão, né, que eles estão, o Kant estava errado. Só que a ideia do princípio pode ser interessante. Né? Ou seja, a gente pode discutir se o Kant está aplicando corretamente o princípio dele ou não. Essa é uma discussão perfeitamente válida. Eu acho que você tem razão em colocar isso. Né? Mas aí você está discutindo o princípio, percebe? A gente está discutindo o princípio mesmo. E como o Kant está aplicando, quer dizer, talvez se a gente sofisticasse um pouco o raciocínio, a gente diria não. Né? Em se tratando de um bandido que pretende matar o outro e tal, ficaria um pouco mais complexo, né, o raciocínio, mas você teria que mostrar não. Seria, vamos dizer, uma inteligência artificial mais elaborada. Seria um chat GPT contra um computador dos anos 80. Né? O Kant parece um computador dos anos 80 quando ele vai aplicar o próprio princípio. Né?
A gente já aplicaria de uma outra maneira. Mas ele não era obrigado a agir assim, com esse imperativo todo, né? Ele era um ser humano como todo mundo, ele só teve a ideia de Isso. elevar um princípio onde as pessoas pudessem se conectar para tentar Sim. agir. Mas o que eu digo é assim, quando ele mesmo aplica, né, por exemplo, dizendo, as mulheres devem se comportar assim, os homens assado. Uhum. Ele está aplicando a uma situação concreta. A gente pode discordar dele quanto ao princípio, é isso que eu estou dizendo. Agora, ninguém é, do ponto de vista físico, obrigado a nada. Ninguém é obrigado a nada aqui, na natureza. Cada um vai fazer, né? Essa obrigação, ela é interior, de alguma maneira, né? Quando a gente discute o que é certo e o que é errado, quando a gente pensa, faço isso ou não faço, essa é o que a gente chama de uma decisão de foro íntimo, né? A gente está decidindo, quer dizer, a gente pode fazer o que bem entender, tudo bem. Aí vem o direito é diferente da moral, aqui a gente está pensando na moral. O que o direito faz? O direito vem e estabelece consequências para o caso de você não agir de determinada maneira. Aí são consequências que se dão aqui, por exemplo, você mata alguém, vem a polícia, te prende e te coloca na cadeia. Tudo isso está acontecendo aqui. Mas se você matar alguém e a polícia não ficar sabendo, você não vai parar na cadeia. Tudo isso está acontecendo aqui. Agora, o dever de agir assim assado está aqui dentro. Você tomar a decisão de respeitar ou não, é uma decisão interior. O que o direito faz, essa é uma diferença importante do direito para a moral. Não só no Kant, né? Assim, é uma diferença conceitual mesmo. Até hoje, né? Quando você fala, olha, isso, por exemplo, né? Vamos imaginar hipoteticamente uma pessoa que indica o próprio advogado para o STF. O próprio advogado é amigo pessoal, né? A gente poderia dizer, olha, juridicamente está ok, mas a gente poderia discutir, mas moralmente está ok ou não? Não sei, não estou tomando posição, estou só colocando como um caso hipotético, que ilustra essa diferença. Juridicamente, o presidente pode indicar quem ele quiser segundo a Constituição. Mas moralmente a gente pode questionar. Percebe? É uma diferença entre direito e moral que até hoje se faz, né? O direito, ele estabelece regras claras, em geral escritas, né? Em sociedades que não tinham direito escrito, e estabelece consequências, né? Essa é uma distinção importante. Então, se eu faço uma coisa moralmente incorreta, né? Por exemplo, chego aqui, não dou boa noite para ninguém, né? Ajo de maneira agressiva, sei lá. Não, bom, né? Juridicamente, sei lá, né? Mas moralmente eu estou, né, agindo de uma maneira questionável, né? Agora, se eu chegar aqui e matar alguém, né, mesmo algo menor, né, aí juridicamente é um problema. Então tem essa distinção. Só que, se você faz uma coisa e a polícia não fica sabendo, por exemplo, a gente anda na estrada, às vezes você passa um pouco do limite, né? Você vê que não tem nenhum radar, você fala, tudo bem, né? O radar não vai me fotografar aqui. Aí você vê o radar, você diminui. Por quê? Porque se o radar te pegar, você vai chegar uma multa em casa, é consequência. Causa, consequência. Percebe? Né? Mas isso está se dando aqui. A sua decisão sobre ultrapassar ou não o limite de velocidade, por exemplo, depende disso. A gente poderia dizer, moralmente, você não deveria ultrapassar o limite de velocidade em qualquer hipótese. Só que você às vezes faz isso, né? Você só vai sofrer as consequências jurídicas se o radar te pegar. Aí a gente saiu do plano subjetivo e passou para cá, né? Mas é no plano subjetivo que acontece essas decisões, esse conflito. Entre a moral e os deveres distintos, né? Né? O direito, ele faz, quer dizer, a sociedade estabelece, olha, isso é certo, isso é errado, e aí ela cria a polícia, cria prisão, etc., para poder fazer o quê? Bom, quem fizer isso, tanto é que o direito penal, né, ele fala, os artigos são assim, matar, né, ou roubar, ele descreve a ação e depois fala, pena tal. Fez isso, consequência tal. Ou seja, ele não está dizendo é errado fazer isso. Só está dizendo, se fizer isso,
acontece isso. Supondo que seja pego, que haja um processo, que o processo termine, etc. Coisa que a gente sabe que no Brasil demora, né? Mas enfim, a princípio, é assim que funciona. O direito ele estabelece consequências para as ações. É uma forma de tentar forçar as pessoas a agir de uma determinada. E o Kant fala sobre isso, né? Ele fala, uma coisa é você agir porque você realmente acredita que aquela é uma maneira correta de agir, outra coisa é você agir porque não quer ser preso, por exemplo. Né? Subjetivamente é diferente. Mas, uma vez que o Kant está, né, esse é o que eu estou querendo mostrar, quer dizer, no século XIX, muita gente vai, né, ampliar a noção de subjetividade, né, vai colocar os sentimentos em cena, e aí você vai ter toda uma discussão sobre isso. Mas, ao contrário do que muita gente pensa, ele não está dizendo assim, olha, está aqui a lei moral, todo mundo deve agir assim, ponto final. Né? Ele está dizendo, tem a lei moral e tem os instintos, desejos, etc. Nenhum ser humano age de maneira 100% moral, ou seja, nós somos conflito e nós nunca somos uma solução 100% para um lado ou para outro do conflito, qualquer que seja o conflito. Né? Qualquer decisão que a gente toma, por mais que a gente faça juras, né, pensando no casamento, por exemplo, você faz juras de amor e tal, mas supostamente você tomou aquela decisão, 100% da sua alma tomou aquela decisão. Nunca 100%. Sempre vai ter um olhar para o lado. Né? 15%. Enfim, só que a gente, né, muitas vezes toma essas decisões, né, não só a decisão do salto de fé, por exemplo, né, vai estar no Kierkegaard, que a gente vai ver. Né, parece que é uma coisa 100%, mas será? Fato né, que nós somos. Então, aí a gente passa por uma compreensão da subjetividade que, de certo modo, já está aí meio prevista no Kant, né, como conflito, e dadas as muitas possibilidades que nós temos de agir, isso cria um sentimento que os filósofos do existencialismo vão estudar com muita atenção, que é o sentimento, é a angústia. A angústia, ela aparece de maneira mais forte nesse momento. Né? Não que ela diga respeito só a uma ou outra decisão, a gente vai ver que não. Mas ela tem a ver com essa engrenagem, com esse funcionamento do ser humano. Né? De sermos possibilidades e de não sabermos o que fazer com as possibilidades. Né? A vida abre possibilidades para nós e é muito difícil lidar com isso. Esse é o princípio, digamos assim, do existencialismo. Então a gente tem uma angústia diante dessa indeterminação, porque nós não temos aí sim, né, descolando dessa ideia, né, nós não temos uma pré-definição do que devemos fazer ou de como devemos ser, né, porque aqui se trata muito mais de quem eu vou ser, né, já um outro tipo de... Não se trata só de saber se eu vou seguir ou não essa regra, né, mas de quem eu vou ser. Diante dessa questão, as possibilidades são muitas. E vamos dizer, essa situação faz com que nós tenhamos esse sentimento de angústia, porque nós poderíamos ser inúmeras coisas. Né? Vamos dizer, a criança, ela lida com isso de uma certa maneira. Mas quando a gente começa a crescer, a gente vai cada vez mais, vamos assim, né? Isso é uma coisa que o Kierkegaard explora nessa... A gente vai se angustiando cada vez mais, dadas as diferentes possibilidades. Né? E aí entram conceitos importantes como liberdade. Né? O que é a liberdade? São essas possibilidades que nós temos. Bom, o Kant dá uma definição de liberdade vinculada lá à lei moral. Né? Enfim, então aí certamente, vamos dizer, o Kant ele vai, como o próprio desenho ilustra, né? Quer dizer, ele vai diminuindo conforme essa discussão aumenta. Né? Então essa discussão vai aumentar para nós, os autores que a gente vai ver agora. E aí tem algumas, eu coloquei só algumas palavras, assim, são palavras-chave, né? A ideia de possibilidades, né? Então eu coloquei aqui essas setas para ilustrar. A nossa necessidade de escolher os caminhos, né? A gente está sempre escolhendo caminhos, com todas as consequências que essas decisões implicam. A angústia que está relacionada com isso, né? E a possibilidade de, diante dessas várias possibilidades,
escolher um caminho que seja, que a gente poderia chamar de mais autêntico, em detrimento daquele que seria menos autêntico, que seria, por exemplo, fazer o que todo mundo faz, né? Tomar a decisão porque todo mundo decidiu daquele jeito, né? Você realmente encontrar alguma maneira de tomar uma decisão mais autêntica. São algumas palavras que a gente vai ver que aparecem no vocabulário do existencialismo. Fala. O Kant ele chega a falar sobre a aplicação do imperativo em leis? Sim. Se, por exemplo, o que você falou de, sei lá, se mentir é contra o imperativo, então deveria ser proibido mentir? Não sei se tem uma regra, né, específica, mas isso está implícito em várias regras, né, indiretamente. Mas o Kant tem sim, ele tem uma filosofia moral. Então nesse livro aqui, ele chama Fundamentação da Metafísica dos Costumes, né? Esse nome é uma palavra difícil de trazer para a nossa discussão, né? Mas o que seria a metafísica dos costumes? Lembra, quando eu estava falando, volta um slide lá para cima, por favor, Isa. Talvez até para o outro. No conhecimento, para os racionalistas clássicos, né, a metafísica, ela significava conhecer tudo, né, tudo aquilo que está além da física e aquilo que está dentro da física. Para o Kant, a metafísica ela tem dois sentidos. Ela tem um sentido que é justamente o conhecimento da subjetividade. Por quê? Porque a subjetividade não é que ela esteja além da física, ela está aquém da física, no certo sentido, né? Porque ela antecede a própria experiência. São essas noções mentais, como a unidade, que torna possível o conhecimento. Então, o Kant parte do princípio de que há uma subjetividade que é anterior à experiência. Isso constituiria um domínio da metafísica, o que ele chama de primeira parte. A segunda parte seria o pensamento e depois a crença, etc., sobre aquelas velhas ideias que eram as ideias da metafísica anterior. Bom, então, assim como tem uma metafísica da ciência, da física, que é essa que ele estuda aqui, né, tem uma metafísica da moral. Né? Costumes, o que é? Quando a gente fala em costumes, são os hábitos e tal, são as normas morais, né? Então, na verdade, metafísica dos costumes seriam os princípios a priori subjetivos da moral em geral, por isso o imperativo categórico. Em 1700 e, salvo engano, 98, é um livro bem posterior, tem a Metafísica dos Costumes, em que ele vai, digamos assim, pegar o princípio e estabelecer, ainda no âmbito de universalidade, o que seria o que ele vai chamar de doutrina do direito e doutrina da virtude, que seriam as regras, então, né, jurídicas, vamos dizer, um direito concebido formalmente, ainda amplamente, um plano ainda supostamente a priori, e as normas morais, propriamente ditas, né, dada essa distinção que eu fiz. Só que aí é o que eu falei, né? Aqui você tem o princípio. Aqui você tem o Kant já, de certa maneira, descendo em direção ao empírico, por mais que ele fale que é metafísica, né? Ele já está indo em direção ao mundo sensível. Então, como eu falei, no direito, na doutrina do direito, ele prevê, né, que, eu não lembro exatamente como ele configura, mas como se a mulher, as crianças, os criados, tudo isso é parte da propriedade do homem, do senhor. Então vejam, né, ele tenta encaixar isso numa coisa que seria universal. Você está aplicando mal o próprio princípio, né? Na doutrina da virtude tem um monte de normas, né, em que ele vai entrar em detalhes, sei lá, por exemplo, né, a masturbação é uma coisa gravíssima do ponto de vista moral, coisas desse tipo. Então, né, não tem nada de a priori, né? Desceu para o conteúdo, né? Mas aí a tentativa dele justamente de aplicar o princípio. Por isso que eu falei, a gente pode perfeitamente, em qualquer filósofo, né, pensar com o filósofo contra ele mesmo. No caso, usar o princípio do Kant para falar, Kant, esse direito aqui não dá, né? Essa doutrina da virtude está furada, coisas desse tipo. Enfim, é um pouco
Essa é a ideia, mas fato é, né, que a gente poderia colocar nesses termos, né? A modernidade, desde a filosofia cristã, como a gente viu, né? A filosofia cristã legou uma subjetividade para a modernidade está legando uma subjetividade para a contemporaneidade, né? E essa subjetividade ela vai ser ampliada, discutida, posta à prova, né? Quer dizer, vai ser um grande tema, inclusive, com alguns autores tentando ir além, né? Acabar com a subjetividade, né? Acabar com essa fronteira entre sujeito e mundo, enfim. Mas, vamos dizer, vai ser ainda a subjetividade no centro dos debates, digamos assim, né? Só que a gente vai ver como isso acontece, né? Nas filosofias posteriores ao Kant. O que eu estou sugerindo é que, como Kant mantém um conflito na alma humana, digamos assim, na subjetividade, ele está mais próximo, talvez, do existencialismo do que filósofos posteriores que tentam eliminar o conflito, de alguma forma. Hegel, por exemplo. Né? Claro, o hegeliano aqui ia me bater. Mas me parece que o Kant é menos dogmático. Né? A coisa fica, por incrível que pareça, porque, né, se a gente leva ao pé da letra, muitas coisas ele parece, né, quando ele fala, tem que falar a verdade para o bandido que está seguindo, parece um louco, né? Mas enfim, a gente retoma então. Fala. Desculpa, não sei que horas são. Faltam 6 minutos do horário que normalmente a gente termina. Você falou que, tipo, você não passaria no limite numa parada por causa da sociedade. Mas o Kant não fala pra você. Não, ele faz essa diferença. Se você não passa o limite em nenhum momento que você age de acordo com a regra, vai errar. Se você só deixa de ultrapassar por causa do radar, você está errado. Não.